querendo dizer com isso daqui? Estou querendo dizer que a mudança, lá quando foi convocada a Constituinte em 86, se naquele momento você tivesse, como nós queríamos, que a Constituinte fosse um grupo separado do Congresso, outro grupo eleito, que fizesse a Constituição e não pudesse ser candidato na eleição seguinte, era só para fazer a Constituição, aí a Constituição seria diferente, seria outra Constituição. Mas isso não se deu, isso não foi possível, foi uma transição da ditadura para o que nós temos hoje, foi o que foi possível fazer. Não havia condição de fazer a coisa de forma diferente. Então, o que nós temos hoje como sequência de todas essas décadas é que o Congresso é o mesmo sistema, com algumas mudanças, mas não são as mudanças essenciais para você que você imagina hoje que você possa vir a fazer. Então, o presidente Dilma resolve achar que pode chamar uma constituinte. Constituinte só tem uma forma de você ter uma constituinte, é uma ruptura. Para você fazer uma constituinte, convocar eleição de deputados, senadores, enfim, constituintes, para que eles façam a Constituição e terminado o trabalho de fazer a Constituição, vão para casa, não são candidatos mais, e aí você tem uma nova Constituição só no momento de ruptura. Naquele momento 86 era um certo momento de ruptura, era uma transição entre o regime ditatorial para um regime democrático, mas não foi uma ruptura profunda. E para você fazer isso, que eu estou imaginando que seria o correto, que seria o melhor fazer, é preciso uma ruptura. Eu diria que é preciso um momento revolucionário, quase revolucionário. A palavra revolucionário pode dar muitas interpretações. Um momento de ruptura, forte ruptura, profunda ruptura, não no quadro que nós estamos. Este Congresso não fará, em hipótese alguma, grandes mudanças profundas para as eleições próximas. Bem, em 88, eu era deputado federal. 88 eu não era deputado federal. 88, 86 eu não me elegi, porque eu saí naquela época do MDB, fui ser candidato pelo Partido Comunista Brasileiro, que é o que tinha me eleito, ou elegido, lá nas prísicas na primeira eleição, e eu tinha essa obrigação. Eu fui para o Partido Comunista, éramos 3 deputados. Eu, Roberto Freire e Fernando Santana. E nesse período eu cheguei a conversar com o presidente do MDB, Ulisses Guimarães, que foi quem presidiu a Constituinte, presidiu o Congresso, e disse a ele: presidente, só temos uma forma, nós éramos a favor do voto distrital misto. Eu sou até hoje, voto distrital misto, no qual você elege uma parte pelos distritos e uma parte pelo voto em lista, para dar chance àqueles que têm representação que não é representação local. Milton Flávio tem uma representação, Botucatu, foi deputado de Botucatu e tal, representação muito mais local. Eu não. Para dar chance àqueles que não têm representação local, ou até gente que representa uma igreja, gente que representa um agrupamento, uma corporação qualquer, é o sistema alemão. Na Alemanha é assim. Você tem o voto, você dá o voto ao partido, tem uma lista partidária, e você dá o voto ao candidato daquele distrito onde você está, onde você vota. Então, na realidade, são 2 votos. O voto que você dá ao candidato do distrito vale para o partido. Não são 2 votos, na realidade é um voto só que vale 2 vezes. E aí você constitui uma representação que é distrital, mas tem uma parcela, pode ser maior ou menor, é só discutir, que é o voto, seria o voto de uma lista partidária, voto de partido. Você fortalece os partidos, dá estrutura aos partidos, mas ao mesmo tempo dá uma representatividade ao Congresso, porque ele passa a representar de fato pessoas que estão mais próximas, que até pode fazer o processo do recall. O recall é a população do distrito se reunir e dizer: agora você vai cair fora. Cai fora, você não representa mais, e fazer o movimento do cara cair fora. No distrito você pode fazer isso, no Estado não dá para fazer isso. Mas eu disse a Ulisses: vamos aprovar o voto distrital misto para começar a vigorar daqui 10 anos. Isso foi em 88.
E ele me respondeu, mas nunca houve isso, aprovar uma lei, aprovar uma coisa para começar a vigorar daqui 10 anos, nunca aconteceu, isso não existe, não é possível. Falei, vamos fazer agora para vigorar daqui 10 anos, senão daqui 10 anos vamos estar conversando aqui, na mesma posição que estamos hoje, ou seja, nada aconteceu, nada vai acontecer se não fizer assim. Isso foi em 88, eu só não estive conversando com ele em 98 sobre esse assunto de novo, 10 anos depois, porque ele já tinha morrido. E agora, 88, 98, 2008, 2013, são 25 anos. Essa minha conversa com ele foi há 25 anos. Então, o que eu acho é que uma mudança desse tipo, você não faz para 14 e dificilmente fará para 18. Mas se não fizer para 18, que seja feito para, sei lá quando. Mas estabelece uma data de maneira que todos os parlamentares, aqueles que vão na vida política, que entram na vida política, vão saber que a partir de um certo momento a representação parlamentar passa a ser diferente, o sistema eleitoral passa a ser outro. Ou se faz isso, ou não se consegue a mudança. Ou então se faz uma revolução, e aí, uma revolução, tudo pode ser feito. Nesse período todo, mudanças foram feitas, diversas mudanças. É possível coligação, não é possível coligação, pode fazer partidos à vontade, não pode fazer partidos à vontade, coleta as assinaturas, não coleta assinaturas. Essa parafernália que vocês estão vendo hoje, né? Aprovamos uma legislação que era que nós chamamos de a barreira dos pequenos partidos. Eles vão existir, vão continuar existindo, mas não tem representação parlamentar, não tem cabimento um partido com 5 deputados espalhados pelo Brasil, em 513, eles terem um partido com representação parlamentar, com todos os gastos que tem um partido, tem uma liderança de bancada. É um negócio que inferniza o funcionamento do próprio Congresso. Não dá para funcionar, você não consegue funcionar. Você não consegue fazer uma reunião de líderes. A mesa de reunião de líderes são 20 sentados na mesa. É uma coisa impossível você dialogar. Então, não dá para fazer isso. Nós aprovamos a cláusula de barreira, cláusula de desempenho. Por lei, o Supremo Tribunal Federal entendeu, não podia ser por lei. Derrubou isso daqui. Enfim, uma série de mudanças foram sendo feitas, inclusive a mudança da reeleição, que era um conceito que existia, majoritário entre todos nós, majoritário em que seria boa a reeleição. Um mandato de 4 anos muito pequeno, muito estreito. Hoje, muitos de nós, digamos, estão, não vou dizer arrependidos, porque foi uma experiência, em muitos lugares deu certo, em muitos lugares não deu certo. Aqui mesmo, no nível nacional, o Fernando Henrique foi reeleito, o Lula foi reeleito. Então aí, né? A Dilma espero que não. Todos nós esperamos que não. Mas a população votou neles, os reelegeu. Não é que foram impostos, não, foram reeleitos. Mas o que é que a gente aprendeu? Eu que fui sempre um defensor da reeleição, passei a ter muitas dúvidas. Por quê? Por que eu via os dirigentes públicos nossos, presidente da República, governadores, prefeitos, quando eles têm outra possibilidade de reeleição, eles não governam. Eles fazem coligação eleitoral. Não fazem aliança eleitoral. Escrevi isso daqui no blog, mandei para todos eles, todos os governadores sabem que eu escrevi. Porque não fazem uma aliança para governar. Você tem que fazer uma aliança para governar, com as melhores figuras, gente que é capaz, que é competente, pode levar a coisa dentro. Ao invés de fazer isso, você faz coligação eleitoral. Logo no primeiro mandato, você tem possibilidade de reeleição, você já faz a coligação eleitoral que vai funcionar na eleição. É o que tem no Brasil hoje, é o que nós estamos fazendo em São Paulo, é o que estamos fazendo em muitos lugares, é o que outros estão fazendo em todos os lugares. É a lógica desse sistema de reeleição. Então nós colocamos, inclusive, a executiva do partido se reuniu, colocou alguns pontos. Um dos pontos foi esse. É unânime entre nós ou não é? Não é uma questão unânime entre nós, não é uma decisão partidária isso. Isso é uma questão para ser colocada para discussão. Foi colocada para discussão. Então nós propusemos fim da reeleição em mandato de 5 anos. Não um mandato de 4 anos, um mandato de 5 anos. Ou seja, não vai ser coincidente.
Não precisa ser coincidente com nada. Mandato de 5 anos pode ser. Você pode ter uma eleição para governador. Tem gente que diz, precisa ter toda eleição junto. Por quê? Faz mal a eleição? Desde quando a eleição faz mal? É bem. Tem uma eleição para vereadores e prefeitos. Você tem uma outra eleição para deputados e governadores. Você pode ter uma outra eleição para presidente da República. Nada impede que seja feito separadamente. Tem muita eleição, custa caro. Bom, muita outra coisa que custa caro também, né? Democracia custa caro. Aliás, a ditadura em geral custa mais. É que não se percebe, né? Na democracia o custo é mais visível, mais transparente. A ditadura tem custos outros, vários custos que você não se dá conta. Nós propusemos o voto distrital misto, que eu citei para vocês agora há pouco. Propusemos o fim das coligações proporcionais. Por que o fim da coligação proporcional? Porque a gente engana o eleitor, faz uma coligação com 2, 3 partidos. O sujeito vai lá e vota no Zé, do PSDB. Só que o voto vai para a coligação, chapa toda, e vai para o Zé. A coligação vai eleger 5, 10, 15, 20 deputados, sei lá. O Zé não se elege, porque pode não se eleger. Para onde vai esse voto do Zé? Vai para um cara de outro partido da coligação dele, um sítio que ele nunca na vida gostaria de ter votado. Nós estamos enrolando, estamos tirando o voto que ele quis dar para um e dando para o outro. Ainda para a mesma coligação, mas dando para o outro. Então acabar com esse negócio da coligação. A coligação para o majoritário, sim, claro. Governador, prefeito, presidente, as coligações podem ser feitas no majoritário. Mas na chapa proporcional, candidatos, deputados, vereadores, cada partido tem a sua chapa. E faz o número de cadeiras que puder fazer de acordo com o número de votos. Mudança, cláusula de desempenho, como eu disse, ou seja, partido que não tem um mínimo, isso todo mundo tem isso, o mundo inteiro, quem não tem um mínimo de votos, não tem representação parlamentar. Continua como partido, funciona como partido livre, liberdade total dos partidos, mas não tem representação parlamentar. Quem não tem no mínimo 10 deputados no Brasil, 15 deputados no Brasil, que 15 deputados representaria 3%, não pode ter uma representação com lideranças, com sala, com funcionários, né? Para vocês terem uma ideia, não são todos os partidos, mas eu, quando fui líder da bancada, do PSDB, tinha 140 funcionários na minha unidade. 140 funcionários. É claro que eu não usei os 140 e é claro que eu não preenchi. Mas tem gente que preenche funcionário, vai estar aqui, está lá no Congresso, está lá no escafundar para algum lugar lá fazendo alguma coisa. Então, evidentemente, não tem cabimento isso. Isso aqui foi no meu tempo, capaz de ter mais agora. Foi lá em 2005, quando eu fui líder da bancada. Mas, então a cláusula de desempenho é importante. Nós queremos mudar também, acabar com a suplência do senador. A ideia é acabar com a suplência. O segundo suplente, então, esse já acabou, né? Esse já aprovou a emenda constitucional. Essa segunda suplente é uma das invenções também desse período todo de mudanças, de ditadura, inventar um segundo suplente, que era para arranjar, fazer arrumação dentro do partido. Precisava dar para um, precisava dar para outro. Em geral, o primeiro suplente e o segundo suplente são financiadores. Não são absolutamente agentes políticos. Não são agentes que fazem militância política. São financiadores de campanha, pode ser financiadores de campanha. Aí o titular vai para o ministério, vai para fazer alguma coisa, mas o sujeito assume, às vezes assume por muito tempo, um suplente. Estão querendo acabar com as suplências. Se o sujeito ele tem que deixar o mandato por alguma razão, não pode, morreu, aconteceu, renunciou, faz uma nova eleição. Ou então, se estiver muito próximo do final do mandato, a Assembleia Legislativa do Estado elege o novo senador. E na nossa opinião, é minha opinião, quem foi eleito para o Legislativo não deve assumir cargos de Executivo.
Não tem essa história de deputado ser secretário, deputado ser ministro, senador ser ministro. Quem foi eleito para representar no Congresso a sua população, fique no Congresso representando a sua população. A minha opinião é essa a respeito disso.